Avançando então para a terça-feira, nós vamos aqui considerar a lição que tem como título Herdeiros das Promessas. E em Josué 1:2, vou pedir para a produção, por favor, produção, coloque aí para nós o versículo 2 do capítulo 1, e eu vou ler aqui, Josué 1:2, diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha que coisa interessante. Deus está dizendo a Josué que daria a terra que foi prometida aos antepassados, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, que essa terra seria dada ao povo de Israel. Por outro lado, no verso seguinte, que é o verso 3, o texto em hebraico indica que Deus já havia dado esta terra. Como entender isso? Se no verso 3 ele diz, olha, já é de vocês, e no verso 2 ele diz, tomem posse. Então vamos entender a explicação que o Dr. Barna nos apresenta. A terra prometida era uma dádiva do Senhor, que é o verdadeiro dono, é aquele que possui tudo nesse mundo. Josué 1, 2 e 3, nós encontramos formas diferentes do verbo dar, que revelam dois aspectos da herança da terra. A primeira forma expressa o processo de dar, de entregar esta possessão. Apenas os territórios da Transjordânia, ou seja, que estavam do outro lado do Jordão, já haviam sido ocupados pela tribo de Rubem, de Gade e metade da tribo de Manassés. A maior parte da terra prometida ainda estava por ser tomada. Já no verso 3, o verbo usado, ele tem uma forma chamada de forma verbal perfeita, dando a impressão que a terra já havia sido dada a eles. Na nossa versão, na versão que eu estou usando, isso não fica claro, mas no texto original é esse o sentido. Essa forma, no verso 3, é como se a terra já havia sido dada a eles. Quando Deus é o sujeito dessas ações, diz aqui o Dr. Barna, a forma gramatical, então, ela é chamada de perfeito profético. O que Deus promete em sua palavra, isso aqui eu achei lindo demais. O que Deus promete em sua palavra é tão seguro que podemos confiar de tal maneira que é como se essa realidade já tivesse se cumprido, já tivesse acontecido. Gostei desse conceito do perfeito profético. Quando Deus promete alguma coisa na sua palavra, esta promessa ela é tão certa, ela é tão segura, que nós podemos confiar como se essa promessa já tivesse acontecido. Quantas promessas maravilhosas Deus tem deixado para nós em sua palavra. Será que nós temos confiado, recebido e aceitado estas promessas? Temos percebido o cumprimento delas na nossa vida? Que coisa, irmãos, maravilhosa pensar nas grandes promessas de Deus. Além disso, irmãos, há uma expressão mais aqui que a lição traz para nós, que é o termo hebraico kol, traduzido como todo, toda, todos, que é repetido várias vezes no primeiro capítulo, que expressa, aqui diz o autor, a totalidade e a integridade essenciais para dirigir e atingir o propósito dado a Josué. Então, a presença dessa palavra aponta para uma integridade que seria necessária para que Josué, como novo líder, pudesse conduzir o povo no cumprimento desse processo. E aqui, então, terminando a reflexão da terça-feira, o autor destacou que as promessas de Deus, elas não são coisas mágicas, místicas, elas não têm em si mesmas, a promessa não tem em si mesma o poder de garantir o seu cumprimento. A garantia de que elas se tornarão realidade está unicamente na presença de Deus. Que coisa maravilhosa! Amei isto aqui. Então, quando o autor destaca aqui o versículo 5, capítulo 1, verso 5 de Josué, ele destaca a expressão, estarei com você. De fato, a presença do Senhor foi essencial para a sobrevivência de Israel e para o cumprimento da promessa. A presença do Senhor era tudo o que Josué precisava para ser bem-sucedido. E quanto a nós, irmãos? Precisamos também, igualmente, da presença do Senhor.
Durante a peregrinação, aquela coluna de nuvem durante o dia, depois a aparência de fogo na noite era um símbolo visível da manifestação da presença de Deus. E hoje nós temos manifestações visíveis da presença de Deus conosco? Claro que temos. E a principal delas está aqui, ó, as Sagradas Escrituras. Estas Escrituras maravilhosas, esta palavra bendita, é a manifestação visível da presença de Deus conosco. Nesta palavra, nós encontramos tudo o que necessitamos para a nossa salvação, encontramos todo o carinho, todo o amor de Deus, todo o convite de Deus, todo o interesse de Deus em nos chamar, em nos dar forças e condições de recebermos o cumprimento de suas promessas. E nesta palavra, ele nos aponta quem é que vai estar conosco. Jesus, terminando ali o Evangelho de Mateus, Mateus registra isso: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E depois no livro de João, Jesus diz, olha, um outro Consolador vai vir, se eu não for, ele não pode vir. Então, nós hoje temos a presença do Espírito Santo entre nós. O Espírito Santo que inspirou profetas e apóstolos a escrever a Bíblia é o mesmo Espírito que está conosco, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos dá entendimento da palavra. E é Ele quem nos dá dons para serem transformados em ministério e serviço. Que bendita presença do Espírito Santo entre nós. Louvemos a Deus por isso, agradeçamos a Deus com júbilo e oremos, irmãos, oremos para que tenhamos a presença do Espírito Santo, para que recebamos o Espírito Santo em nossa vida e para que sejamos cheios do Espírito Santo, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. E desta maneira, com esta certeza, com esta promessa, com esta garantia de que nós temos sim hoje a manifestação da presença de Deus, nós colocamos um ponto final na lição da terça-feira.